Olá, amigo do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha curtido o seu final de semana de jogos. Estamos chegando agora à reta final da temporada, também dezembrão, entrando aquele ritmozinho de férias para muita gente. E estamos aqui para mais um Reações à Rodada, rodada 15 da NFL, tentar ser um pouco mais sucinto. Hoje o dia está um pouco corrido, então vamos lá. Não se esqueça também de passar em ontheclock.com.br/assinantes para se tornar assinante desse site. Antes de mais nada, dizer que a rodada, agora a gente começa a entrar numa fase aí de definições, né? Muito importante, então bastante conteúdo no On The Clock, então não deixe de passar por lá. Começamos com o jogo de quinta-feira, boa vitória no overtime, um jogo bem atribulado do Los Angeles Chargers sobre o Las Vegas Raiders. Os Raiders perderam o Derek Carr, né? Ele teve uma lesão na virilha, deve perder alguns jogos aí, isso é muito complicado. Os Raiders precisavam vencer esse jogo. O Marcus Mariota até entrou e jogou bem, acho que dá para dizer que o Mariota jogou bem, mas no final os Chargers venceram na prorrogação, um jogo que ambos tiveram oportunidades e não conseguiram finalizar antes. Isso complica muito a ida dos Raiders aos playoffs, os Raiders que estão aí na caça pelo Wild Card, né? Porque tem Ravens, tem Cleveland Browns, tem o Indianapolis Colts ou o Tennessee Titans, o time que não vencer a AFC South nessa briga, o Miami Dolphins, então assim, os Raiders começam a ficar para trás. Os Chargers, por mais uma vez, tiveram suas atrapalhadas, mas conseguiram vencer e o Justin Herbert vai meio se consolidando como o calor ofensivo do ano, até porque o quarterback tem maior vantagem nessa corrida, né? Então, vitória dos Chargers sobre os Raiders. No sábado, duas partidas, e agora é normal os jogos no sábado, com o final da temporada do College Football. Começaram com o Buffalo Bills vencendo bem o Denver Broncos com seus problemas ofensivos, para mover a bola, os problemas de Drew Lock, mas acho até que nem só o Drew Lock, o ataque como um todo não foi bem. Do outro lado, um Josh Allen fazendo uma grande partida, o Josh Allen que se provou, acho que não precisa provar mais nada para ninguém, né? Inclusive para quem achava que ele não seria um bom quarterback na NFL como eu, ele já provou que estavam errados, e eu estava. E então assim, os Bills vêm numa crescente no momento importante da temporada, o ataque está jogando muito bem, o Josh Allen jogando bem, Stefon Diggs e tal. Uma vitória com uma vantagem boa, que prova a diferença entre os dois times hoje. Os Bills seguem líderes e ganharam agora a sua divisão, venceram a AFC East e estão nos playoffs, agora já se preparando para os playoffs aí, uma boa vitória. Depois tivemos a vitória do Green Bay Packers sobre o Carolina Panthers, né, no jogo mais apertado do que se esperava. Green Bay começou muito bem, abriu o placar 21-3, mas depois deu uma empacada e no final do jogo quase que Carolina complica. O ataque de Green Bay não jogou bem nessa partida, a defesa já foi um pouco melhor, né? Então assim, quando uma coisa não funciona, por sorte, a que costuma não funcionar foi melhor e tal. O Green Bay parecia um pouco amarrado nesse jogo e tal, e Carolina parece já não estar mais muito preocupado com a temporada, já parece estar numa marcha mais lenta, já está eliminado matematicamente, né? Parece já estar numa marcha mais lenta. Green Bay agora só depende dele mesmo nas duas últimas partidas para ter o seed 1, né? E uma vitória que no final não importa, o que importa é o W, né? A vitória, mas não foi um grande jogo de Green Bay, um grande jogo do ataque. O Aaron Jones jogou bem, o Aaron Rodgers teve um dos jogos mais discretos dele na temporada, se assim podemos dizer. Mas vitória de Green Bay no final. Vamos passar para o domingo. No domingo vamos começar falando da vitória do Miami Dolphins sobre o New England Patriots. Um jogo muito defensivo, um jogo em que as duas defesas se sobressaíram. Miami com vários problemas de falta de recebedores, o Parker fora, o Gesicki fora, então o Tua dependeu demais de jogadores mais limitados, né? A defesa dos Patriots fez um trabalho sólido, o J.C. Jackson com uma interceptação na end zone, né? Então assim, só que o ataque dos Patriots também não flui, o Ken Newton não consegue, os recebedores também não são grande coisa. Então o Xavier Howard novamente com um turnover, dessa vez um fumble, né, forçando um fumble, e aí até foi para o intervalo com uma vantagem de 6-0 para os Patriots, mas os Dolphins buscaram
esse placar, venceram, uma vitória importantíssima também na briga pelo wild card. O Tua fez 2 touchdowns correndo com a bola e vai começando a ganhar assim, esse corpo de franchise quarterback, né? Apesar da falta de alvos. Eu acho que esse ataque precisa ser mais montado para o Tua e eu acho que isso é o plano para 2021, mas os Dolphins seguem firmes na briga pelos playoffs. O outro time da divisão a jogar, que a gente ainda não falou, foi o New York Jets, que surpreendentemente ganhou do Los Angeles Rams, né, por 23-20, e agora hoje não teria mais a primeira escolha do draft. Os Rams sofreram com a defesa dos Jets, prova que essa defesa realmente tem talento e tal, e até depois da saída do Greg Williams ela deu uma melhorada. O ataque fez o seu feijãozinho com arroz, dava a entender que no segundo tempo iria entregar um pouco o jogo, que iria se complicar, mas no final venceu. O Frank Gore correndo com a bola, o Sam Darnold cuidando melhor da bola, e os Rams têm aquele problema da trava, que é o Jared Goff, né? No momento que o time precisa que o quarterback seja o diferente, ele não consegue ter essa explosão, essa ebulição. Então a vitória dos Jets, que pode mudar todo o rumo do draft aí, né? Hoje a primeira escolha já seria do Jacksonville Jaguars, não seria mais dos Jets. Então vamos ver como é que vai ser para 2021, que os Jets planejam, se o Sam Darnold vai ser mantido, se eles gostam do Justin Fields, se eles gostam do Zach Wilson, muita coisa para rolar por aí. E os Rams aí perdem a liderança da divisão, porque Seattle acaba se beneficiando com essa derrota. Passando então para os times da AFC North, vamos lá, como o Pittsburgh só joga hoje, com Cincinnati. Baltimore Ravens venceu o Jacksonville Jaguars, um jogo muito tranquilo, uma diferença técnica muito grande. Os Jaguars com problemas sem punter, tentaram várias quartas descidas e muitas delas não foram convertidas. Isso deu boas posições de campo. J.K. Dobbins correndo bem com a bola, o Lamar bem tranquilo nessa partida. Então foi um jogo que se resolveu rápido, né? Jacksonville hoje tem a escolha número 1 no draft e o Baltimore Ravens segue na caça pelo wild card nessa AFC, que está um rebolo bem interessante, né? Então, vitória tranquila do Baltimore. E à noite a gente teve o Cleveland Browns batendo o New York Giants. O New York Giants jogou com o Colt McCoy. Eu acho que não dá nem para cobrar muito desse ataque com o Colt McCoy, né? Mas foi até um jogo assim. Eu acho que o Baker Mayfield jogou muito bem ontem. E aí o Baker Mayfield abriu espaço para o jogo corrido ontem. Ontem foi o contrário do que aconteceu, especialmente na primeira metade da temporada. Mas aí quando precisou, o jogo corrido também conseguiu fazer o seu encaixe. Uma vitória assim que se consolidou ali no terceiro período. Os Browns vão caminhando bem forte aos playoffs, tem 10 vitórias na temporada. Os Giants seguem na briga na AFC East, mas com o Colt McCoy, com o ataque que os Giants têm, é muito difícil. É um time que pontua muito pouco, vai sempre precisar que a defesa tenha uma performance fora da curva. Ontem ela foi bem, mas nem sempre vai dar para ser fora da curva. Então, vitória do Cleveland Browns. Passando para a AFC South, vamos lá. Indianapolis Colts vencendo o Houston Texans, num jogo que os Texans tiveram a chance de empatar no final. Darius Leonard, como sempre, iluminado, forçou um fumble no kick cote, foi recuperado dentro da endzone mesmo e garantiu a vitória. Os Texans é o time que o Deshaun Watson fazendo seus milagres, tentando colocar no jogo. E os Colts ontem com um jogo mais discreto, mas vencendo no final, se mantendo nessa briga. Assim, o Philip Rivers, como eu digo, tem sido funcional. O Jonathan Taylor aparecendo, em alguns momentos importantes os recebedores aparecendo, o Zach Pascal e tal. Então assim, os Colts são um time ajeitadinho. O DeForest Buckner ontem teve um grande jogo, né? Chegando toda hora no Deshaun Watson, forçando fumble e tal. Então um bom jogo, uma partida até interessante assim, mas que os Colts no final levaram por ser um time mais equilibrado. Enquanto o Tennessee Titans, que está empatado com os Colts na liderança da divisão, venceu o Detroit Lions num tiroteio. É aquela coisa que eu falo, os Titans têm muitos problemas pressionando o quarterback, não conseguem chegar muito bem ao quarterback. Tomaram mais de 24 pontos ontem de novo, só que ontem o ataque funcionou muito bem.
o Derrick Henry teve um bom dia e o Ryan Tannehill com um grande dia. Então o time conseguiu dar uma desgarrada no placar e esses pontos que sofreu acabaram não custando tanto. A questão é, Tennessee não tem encontrado uma consistência defensiva, então está sempre precisando pontuar muito. Num dia que o ataque não encaixa tão bem, pode ser um problema. Tennessee tem tido muitos e muitos problemas defensivos, e isso é uma coisa que para a pós-temporada pode pesar. Mas o ataque, o dia que engrena a fórmula, jogo corrido pesado e play action, é muito bom, é um dos mais produtivos da liga. Então é um time muito 8-80, mas conseguiu sair com essa vitória sobre Detroit, que já está eliminado. Vamos passar para a AFC West, vamos ver quem jogou. Kansas City Chiefs, boa vitória sobre o New Orleans Saints, dois times que para mim são ótimos. O Drew Brees jogou ontem pelo Saints, ele não me parece estar 100%, mas eu acho que fez uma partida até bem razoável. O time está sem o Michael Thomas por esse final de temporada, deve voltar para os playoffs. E os Chiefs, é aquela coisa, Mahomes encaixa passes para o Travis Kelce, encaixa bolas para o Tyreek Hill, consegue colocar uma bola no fundo da endzone quando ninguém espera contra o movimento do corpo e vai consertando muitas coisas, né? Então assim, os Chiefs seguem como favoritos. Essa fórmula dessa Mahomes dependência, ela é perigosa, o time às vezes ousa demais, acha que vai ganhar quando quer e tal, mas tem dado certo por enquanto. Então vamos esperar para ver o que acontece. Eu acho que os Chiefs estão caminhando fortemente para o seed 1 da AFC, né? Os Saints agora já ficam numa situação bem complicada para buscar o seed 1 da NFC, porque eles estão um jogo atrás dos Packers e eles perderam num confronto direto. Então mesmo que os Packers percam e eles se igualem, fica bem difícil para eles. Mas assim, o Drew Brees está voltando, vai pegando o ritmo nessas duas últimas partidas, depois da lesão nas costelas, para o time chegar aos playoffs. Já falei dos Chargers, já falei todo mundo aqui, vamos para o outro lado, vamos lá. Tem os Giants, eu já falei. Philadelphia Eagles e Arizona Cardinals, uma vitória num jogo bem legal de se assistir do Arizona Cardinals sobre o Philadelphia Eagles, mas os Eagles fizeram um jogo muito duro, o Jalen Hurts jogou muito bem, provando que merece a titularidade nesse momento, que o Carson Wentz não tem motivo nenhum para reclamar e que possivelmente se ele tivesse entrado antes, os Eagles estariam melhor na busca pela classificação, né? No outro lado, o Arizona Cardinals, alguns problemas de fumble do Kyle Murray e tal, mas no final conseguindo grandes jogadas com o DeAndre Hopkins, né, sendo produtivo. Duas defesas que falharam mais do que deveriam, dois ataques que conseguiram capitalizar com isso. Arizona segue sendo o sétimo ali na briga do Wild Card, hoje seria o sétimo na NFC, então eu acho que Arizona tá no passo para chegar aos playoffs, mas não pode dar mole e tal. Ontem, por pouco que o Jalen Hurts não empata o jogo no final e tal. Foi um jogo bem divertido de se assistir. Eu acho que o torcedor dos Eagles começa a ficar animado com o Jalen Hurts para o futuro, né? Que é uma coisa importante aí, entender que tem uma opção de quarterback, enquanto os Cardinals querem essa classificação, né? Tem ainda algumas coisas a ajeitar nesse time para o futuro, mas para esse ano o importante é se classificar para os playoffs, e aí é outra história, é outra conversa. San Francisco 49ers perdeu do Dallas Cowboys, um jogo em que o Nick Mullins muito mal, entregando em situações cruciais no final do jogo. O Tony Pollard com mais uma corrida longa, o Sid Lamb retornando um onside kick. Então, assim, duas equipes que também já não almejam muita coisa. Apesar de Dallas matematicamente ter chance, eu acho que é muito difícil dessa divisão cair para Dallas. E a gente viu o Richard Sherman jogando ontem de safety nos 49ers, uma coisa que me surpreendeu, apesar de eu achar que ele não deve voltar aos 49ers na temporada que vem. Mas um jogo divertido de assistir, mas sem muitas implicações para o futuro da temporada e tal. Duas equipes assim que não devem brigar por muita coisa. Eu acho que os Cowboys ainda têm mais chance aí de, quem sabe, beliscar alguma coisa nessa NFC East, mas duas equipes que pelo talento que tinham no começo da temporada estão muito aquém, né? Aí a gente sabe das lesões, seja o Dak Prescott no lado
do Dallas Cowboys e como o começo foi ruim de temporada do Dallas Cowboys, seja a enorme quantidade de lesões nos 49ers. Então tudo isso pegou. NFC North, já falei da vitória já falei dos Lions, já falei dos Packers. Vamos falar então de Vikings e Bears, que era um jogo bem importante para se manter na briga. Os dois tinham a mesma campanha e um jogo que teve muito jogo corrido. Os Bears entenderam que precisam correr com a bola com os quarterbacks que tem, né? Seja com o Mitchell Trubisky, seja com o Nick Foles, mas ontem é o Mitchell Trubisky que está jogando nas últimas semanas, o Dave Montgomery jogando muito bem, a defesa aparecendo em alguns momentos cruciais, 33-27, os Bears seguem na corrida pelos playoffs, né? Isso pode salvar o emprego do Matt Nagy, pode dar até mais um ano para o Mitchell Trubisky, isso eu não sei quão bom é ou não é, aí a gente só vai saber no futuro, mas os Bears estão vivos, e os Vikings é aquilo que eu falo, é muita inconsistência, é um time que oscila demais, e isso tem pesado nesse ano, vai pesar no final da classificação. Os Bears não empolgam, assim, não são um time que empolga, mas nas 2 últimas semanas tem conseguido ser eficiente, que é muito importante nesse momento para quem está brigando por playoffs. Tampa Bay Buccaneers de virada sobre o Atlanta Falcons. Mais uma vez os Falcons saem com uma grande vantagem, tinham 17-0 até o intervalo, perderam, acabaram por ceder a virada, o Tom Brady conseguiu lá com o Antonio Brown no finalzinho e tal, e os Falcons é aquilo. Psicologicamente esse time é muito abatido, é muito magoado, é muito sofrido, né? E o Tampa Bay não teve um grande primeiro tempo ofensivamente, depois conseguiu encaixar um pouco mais a sua fórmula, achar o espaço da defesa também melhorou no segundo tempo e buscou uma virada que é muito importante também pela briga pelo wild card. O time não pode se descuidar. Agora o time praticamente se assegura nos playoffs, né? Então, assim, Tampa não tem agradado, mas venceu, que é uma coisa que importa muito nesse momento. Os Falcons precisam urgentemente definir quem vai ser o seu general manager, o seu treinador e tentar entrar com um espírito novo na temporada que vem. Porque da forma que vem sendo, assim, a coisa nos Falcons parece que tem alguma coisa amarrada. Não consigo explicar muito bem o que é. Vamos lá, vamos passar quem mais que jogou nessa divisão. Os Bucks já jogaram, a gente já falou dos Bucks, já falou dos Falcons, falou dos Saints. Falta falar de quem? Já foi, né? Foi todo mundo. Vamos falar da NFC West. Vamos falar do Seattle Seahawks, que venceu o Washington, que eu poderia ter falado lá em cima, mas eu tô meio freestyle hoje. Então, o Washington deu uma complicada no final do jogo do Seattle. O Dwayne Haskins não jogou bem. Teve seus momentos no segundo tempo, mas não jogou bem. É um quarterback que evoluiu muito pouco do que se esperava no college. E ele tinha uma curva evolutiva boa, e é isso que entristece, porque não conseguiu. Mas assim, o Russell Wilson cuidou da bola, o Seattle conseguiu correr em alguns momentos e tal, enfrentou uma defesa que vem jogando bem, né? Então abriu o placar e no final aí quase tomou uma complicada e tal, mas conseguiu se segurar. A defesa de Seattle, depois da chegada do Carlos Dunlap, de alguns ajustes defensivos, tem jogado bem melhor, tá? Mesmo em jogos em que o ataque não consegue produzir tanto, ela tem conseguido fazer o seu papel, né? Então tem conseguido ser eficiente, que é o mais importante. Não tem se complicado tanto. Então, um bom jogo de Seattle, assim, para mim. Eu entendo que o torcedor às vezes fica, mas só 5 pontos de vantagem contra o Washington. O Washington é líder na NFC East, tá na briga e tem uma defesa muito forte, cara. NFL é assim, você não vai conseguir dar talagada toda hora. Os Jets foram lá e ganharam dos Rams ontem. Seattle agora é líder, então tem tudo isso. Não dá para toda hora querer achar que você vai sempre explodir contra todo mundo. Claro que quando enfrenta times mais frágeis ou que estão com uma campanha pior, o torcedor espera um placar maior. Mas, cara, semana 15, todo mundo brigando por classificação, os jogos vão ser cada vez mais acirrados, seja contra quem for. Então, boa vitória do Seattle Seahawks.
Eu acho que é isso, acho que falei de todos os jogos. Também queria agradecer você que está conosco nesse ano aí, já estamos chegando, é o último vídeo antes do Natal, então eu queria desejar um Feliz Natal para todos. Não se esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais, OnTheClockBR, e também no telegram.m/OnTheClock, OnTheClock só, e seguir o João, nosso editor de vídeos, que está com os contatos aqui embaixo. No mais, espero que vocês tenham gostado, uma boa semana, um bom Natal para todos vocês e tchau!